Salve, salve nação tricolor! Super Bahia, JF Sport TV também, estamos chegando para. A gente vai fazer esse vídeo porque não foi possível a gente fazer o Fala Nação, que é uma live que a gente faz toda a tarde, inclusive no Bahia, na Europa também. Não podemos e a gente vai fazer esse vídeo aqui analisando rapidamente o que aconteceu no jogo de ontem de Atlético Mineiro e Bahia, 3-0 Atlético Mineiro. O jogo Bahia começou muito bem, o Bahia entrou em campo com algumas mudanças, em termos porque, se você for ver, a gente tem 66 horas de um jogo para o outro, então você tem que poupar alguns jogadores para ficar vivo nas 2 partidas, não adianta você seguir. Mas as mudanças foram poucas, né. O Ademir voltava de suspensão, entrou, o Pulga, que passou da minutagem dele no jogo passado, ficou de fora. E ele veio com o como é o nome dele? O Thiago, né, o Thiago e Cauli, que foi a surpresa jogando, flutuando por trás dos atacantes, e Juba fazendo a de lateral mesmo, caindo no corredor também. O time do Bahia surpreendeu até os primeiros 18 minutos, um futebol muito bom, né, mas vamos falar logo da polêmica, né. Logo no início do jogo tem uma pancada do Alonso em cima do Michel Araújo, que era para ser expulso. O VAR não chamou, a arbitragem do VAR, terrível, né? Deveria ter chamado, deveria ter sido expulso, condicionava o jogo bastante favorável ao Bahia. Isso quer dizer que ia ganhar, Fábio? Não, não quer dizer que ia ganhar, mas você com um jogador a mais, e a gente começou muito bem aquele jogo, né? A gente fez bom 18 a 20 minutos, muito bom. Depois a gente caiu o ritmo e aí o Galo começou a controlar o jogo, a ter mais posse, a chegar mais junto, entendeu? E a gente aí fez um primeiro tempo ok e tal, primeiros 20 minutos eu gostei bastante, o segundo não, mas o juiz já prejudicou de logo. E aí o Bahia foi, alguns erros lá, uns erros aqui, eh, vamos para o segundo tempo. O Bahia teve, antes disso tudo acontecer, do Galo ser melhor na partida, entre aqueles melhores momentos, quer dizer, o melhor momento do Bahia, que era os primeiros 20, o Bahia teve 3 chances, né? 3 chances que poderia ter feito o gol. Não foi efetivo, né? Faltou qualidade, não foi efetivo. E a gente não conseguiu fazer o gol. E aí você, velho, jogo difícil, jogo pegado na cara do adversário, você tem a oportunidade, você tem que fazer o gol, tá? Você não pode hesitar. Então o Bahia vacilou, e aí depois o Galo dominou o restante do primeiro tempo, mais um domínio que o Bahia só dava a lateral para ele cruzar, teve bastante escanteio, teve boa chegada, teve um chute do Arana que passou perto, teve um chute que o Ronaldo defendeu. E o segundo tempo a gente já começa errando novamente, aí teve uma falta para eles. E aí depois teve um erro do Arias lá no meio de campo, que tentou passar, displicentemente perdeu a bola. Ia gerando um contra-ataque, o Hulk inteligentemente deu passe no ponto futuro, e o Canu segurou o Bernard por trás. O juiz, a princípio, deu amarelo, o VAR chamou, aí o VAR chamou, não chamou para aquela porrada antes, mas chamou para essa, e chamou e para avaliar que seria vermelho. Segundo o protocolo, ele ia sair na cara do gol, é manifesto de gol, então seria pela regra expulsão também, tá? Mas a pergunta é: por que não chamou no primeiro lance, aos 30 segundos de jogo, no início do jogo, a entrada de Alonso em cima de Michel Araújo? Porque se acontece ali do Bahia ficar com um homem a mais, a história do jogo seria diferente. E aí também o Canives vacilou, não devia tentar apostar a corrida com ele, não deveria ter segurado, sabendo que hoje tem vai, tem tudo, mas realmente o Rafael Trace prejudicou bastante o Bahia no início do jogo, quando não expulsou o Alonso. A gente ia jogar com um homem a mais, tivemos aqueles 20 minutos muito bom de jogo, que aqueles 20 minutos com um homem a mais a gente poderia
ter conseguido fazer 1 ou 2 gols, né, e tivemos até chance para fazer um com o Michel, um com com o Thiago, e a gente não conseguiu, não fomos efetivo, não fomos eficiente para fazer o gol. E aí tomamos um gol de bobeira, aí vem minha crítica: "Ah, Fábio, você vai criticar? Vou criticar o Rogério, que eu acho que, eh, ele já explicou na coletiva que ele botou o Rezende, porque o Rezende está mais tempo, o Rezende já conhece a formação de jogar há bastante mais tempo do que a o menino Luiz Gustavo, o cara é zagueiro de origem. Mas, velho, você bota Rezende, você fica com 2 lentos, né, são 2 zagueiros lentos, o David Duarte e o Rezende. Eu arriscaria, quer dizer, eu arriscaria o menino. Tá, tudo bem, isso não é do pior. Para mim, o pior substituição foi ele botar Borduc no lugar de Jean Lucas. Para mim, ele poderia, já que ele quer poupar o Jean Lucas, ele botaria como é o nome dele, o Rodrigo Nestor, né, que poderia fazer aquela função Ah, quis botar ele para fazer o corredor. Como é que você vai fazer corredor de 2 lados, se você tem um homem a menos? Você ia fazer 2 linhas de 4, como foi a princípio quando estava Gianluca, tinha 2 linhas de 4, né. Então ele não manteve isso, para mim foi um erro. E depois que entrou Borduque, aconteceu os 2 gols, né. Os 2 gols aconteceu com o Borduque. Primeiro, o gol de falta, foi ele que voltou para a cobertura num contra-ataque do Galo, ele foi e deu a falta. E a falta foi bem batida, claro, mérito ao jogador que botou lá na forquilha ali, na onde a coruja dorme, não tinha sombra de dúvida, não tinha como ele impedir aquele gol Ronaldo, tá. O terceiro gol já é Braga também, já perde bola de bobeira, o Bahia quis ir para cima e poderia ter um pouco mais de paciência, sei lá, em giro de bola. E para mim a entrada de Borduque foi a pior situação que para mim o Rogério Ceni fez na partida, na substituição. Eh, o Rezende a gente compreende, ele teve a explicação, mas o Borduque, ele tinha um cara para a posição, que era o Nestor que estava no banco. Eu não achava que nem e foi certo não botar Everton Ribeiro, um jogo a menos para o cara cansar, tem pouca minutagem, então, mas poderia ter botado o Rodrigo Nestor, que tem uma característica mais de construção e tudo, do que o Borduque. Sinceridade, o Borduque não acrescentou nada. Então, o Bahia, mais uma derrota, a quinta seguida fora de casa, fica complicado, a gente tem que tentar ganhar do Internacional, vamos ver como é que a gente se comporta, tomara que se comporte mais tempo, como os 20 minutos aí do Galo, que a gente tenha uma consistência melhor para ficar na partida, não só 20 minutos, tenha mais consistência de manter esse ritmo de jogo, para ver se a gente consegue ganhar pontos importantes lá no Rio Grande do Sul, que é sempre difícil. Quando a gente chega lá, sempre a gente é agafado, sempre a gente é agafado. Então, é isso aí, galera, não teve o Fala Nação, eu estou fazendo esse vídeo aqui para colocar no lugar do Fala Nação, ainda vou ver se vai ter a programação à noite. Fica ligado aí no canal, era só isso, uma análise aqui breve do jogo, e o Bahia agafado, eh, 20 minutos muito bons, primeiro tempo, depois o Galo equilibrou, foi melhor no primeiro tempo, mas um primeiro tempo ok. Segundo tempo, a gente já sabe, a gente erramos bastante também, né, em termo, e teve a expulsão que condicionou a partida, tá. Mas é levantar, sacudir a poeira e ir agora contra o Internacional. Valeu, galera, um grande abraço, deixe aí algum comentário aí nos comentários, se gostou ou não gostou. Valeu, e não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e vamos que vamos. Bora Bahia.